Por sua importância, repassamos o que fazem as tabelas base e as navegações dos objetos Genexus para Smart Devices. Veremos um exemplo de um painel for Smart Devices ASCII Country. Selecionamos através de um Dynamic Combo Box um país, por exemplo, Uruguai. E chamamos outro painel for Smart Devices, o qual vai nos mostrar o nome deste país e todos os oradores correspondentes a este país agrupados por conferência. A seguir, nos é apresentado um botão para poder visualizar a informação do país. Chamando o detail do Work With correspondente, nos oferece na Application Bar um botão para agregar um novo orador deste país. E para cada orador listado agrupado por conferência, será permitido visualizar a informação de cada conferência. Aqui vemos que somente está aparecendo este orador listado e não estes dois, pois estes dois vão pertencer a outros países, Estados Unidos também. Se analisarmos este painel, podemos ver que está composto de uma parte fixa, a qual contém o nome do país, o botão para visualizá-lo e na Application Bar o botão Add para agregar um novo orador. E por outro lado vai ter uma parte variável correspondente ao grid. Este grid será similar ao grid do List de Work With the Speakers. Observamos a inclusão fazendo tap, teremos a possibilidade de ver uma parte do Curriculum Vitae como fazíamos antes e fazendo tap sobre essa imagem indo ao detail do orador. Mas vão ter algumas diferenças como este botão e sua tabela base já não vai ser mais a de speakers, sendo que agora vai ser a dos speakers associados às conferências. Vejamos no Genexus. Aqui temos o primeiro painel ASCII Country, o qual pede ao usuário inserir um país. Temos uma variável Country, a qual foi definida baseada no atributo Country ID. E aqui modificamos seu Control Type para que seja um Dynamic Combo Box cujos valores sejam de Country ID e cujas descrições correspondam ao atributo Country Name. Logo temos o botão que está invocando outro painel for Smart Devices, o qual estamos passando este Country ID. O painel é este. Vamos ver as rules. Vemos que está recebendo por parâmetro no atributo Country ID este valor. Vamos ao layout e vemos na parte fixa o atributo Country Name, o botão View que está invocando Work With Devices Country, nível Country, Detail, passando o Country ID por parâmetro. Por outro lado, temos no Application Bar o botão Add, que está utilizando uma variável Speaker que corresponde ao Business Component Speaker. Atribui o Country ID correspondente, o recebido por parâmetro, e o que faz é invocar o detail do Work With Device Speaker, passando esse Business Component para que seja inicializado o país. Por outro lado, temos o grid, o qual terá sua própria tabela base independente da tabela base da parte fixa. Lembremos que esta é uma particularidade dos objetos Smart Devices. Parte fixa e grid determinam navegações independentes. Cada um terá sua tabela base. Isto estabelece uma diferença importante com os Web Panels. Assim, em Smart Devices, lembremos que o evento Refresh navegará a tabela base da parte fixa.
E o evento load será quem se encarregará de navegar a tabela base correspondente ao grid. Antes de analisar o grid, vamos pensar como determina-se então a tabela base da parte fixa deste painel? Levamos em conta os atributos que pertençam à parte fixa, neste caso somente Country Name, e todos os atributos que pertençam aos eventos associados à parte fixa, neste caso o View e o Add, que estão fora de um comando for each. Portanto, no nosso caso, este atributo Country ID e este outro também Country ID. Junto com o atributo da parte fixa do layout, são os que vão determinar a tabela base desta parte fixa. Se tivéssemos programado o evento refresh, o qual não fizemos, os atributos que apareciam e os que não estavam dentro de um for each também participariam na determinação da tabela base desta parte fixa. A tabela será então country. Para confirmar, vejamos a listagem de navegação. Se buscarmos o data provider correspondente à parte fixa, vemos que efetivamente está navegando a tabela country, ficando com o país correspondente recebido por parâmetro. Por outro lado, teremos que ver qual é a tabela base do grid. Participarão os atributos pertencentes ao grid, neste caso Speaker Image, Speaker Full Name, Country Name, e os que encontram-se em outro layout. Não teremos nenhum mais porque isto é uma variável. Os atributos que encontram-se dentro do evento load fora do for each. Aqui teremos outra vez Speaker Full Name, Speaker CV Mini, o currículo vitae, o teremos aqui também. Além do mais, teremos o evento associado a esta imagem e o evento associado ao botão View Session, o qual tem carregada esta imagem. Se virmos os eventos, o primeiro que está utilizando o atributo Speaker ID e o segundo que está utilizando o atributo Session ID. Observe que o primeiro que fazia era chamar o detail de Work with Device Speaker, passando este orador. O segundo está chamando o detail, mas desta vez do Work with the Sessions, passando o Session ID. Portanto, se observarmos novamente os atributos que temos, Session ID, Speaker Full Name, Speaker CV Mini, Speaker ID, que repetem aqui, qual será a tabela base deste grid? A presença de Session ID neste está associada ao grid, vai fazer que a tabela base deste grid não seja Speaker, mas Session Speaker. Mas se isso não bastasse, já havíamos mencionado na propriedade BaseTRN esse nível de transação Session. Além do mais, dentro do order, o qual também vai participar na determinação da tabela base do grid, está aparecendo o atributo Session Name porque estamos querendo cortar a informação por Session Name. Também participarão os atributos que apareçam no Search, assim como os que apareceram nas conditions se estes tivessem sido programados. Se agora observamos a navegação do Data Provider correspondente ao grid, vemos que efetivamente está fazendo um for each em Session Speakers. Está filtrando por país. Qual país? O recebido por parâmetro. Lembremos que as navegações da parte fixa e grid são independentes. Não são estabelecidos automaticamente filtros entre um e outro.
O que está sendo feito na primeira navegação da parte fixa é filtrar por Country ID e no grid também o recebimento do atributo Country ID, o parâmetro. E não o fato das tabelas base estarem relacionadas. Vemos que Country está inclusa na tabela estendida de Session Speakers. No entanto, esta relação não é considerada. Resumindo o que foi visto. Parte fixa e grid têm cada um sua tabela base e as navegações de cada um determinam-se com independência. Os atributos que determinaram a tabela base do form são os atributos incluídos na parte fixa do layout, no nosso caso Country Name, os atributos referenciados nas conditions gerais, Tab Conditions, no nosso caso nenhuma, os atributos que apareçam nos eventos do form, fora do comando FOREACH, isto é, os dos refresh e eventos associados a controles da parte fixa do form, no nosso caso, o botão View e do Application Bar, o botão Add. Portanto, a tabela base, em nosso caso, será Country. Insistimos, a diferença do que ocorria em Web Panels, aqui o evento refresh estará associado à navegação da tabela base do form. Portanto, é como o evento load, mas para navegar outra tabela. Logicamente, dentro do evento refresh não pode ser acessada a informação do grid. Como sempre, quando temos uma tabela implícita, a tabela base, se dentro destes eventos colocamos um FOREACH, será considerado um FOREACH aninhado ao implícito. Os atributos que determinaram a tabela base do grid são os atributos inclusos no grid, os atributos referenciados no Order, Search, Advanced Search, Conditions do grid e os da Tab Conditions gerais, os atributos que apareçam nos eventos do grid fora dos comandos FOREACH, os de load e eventos associados a controles dentro do grid, em nosso caso o evento ViewSession e o tap sobre a imagem no outro layout. Se foi configurada a propriedade Base TRN do grid nova agregada na Evolution 3, a tabela base surge aqui. Mas os atributos anteriores que mencionamos têm que pertencer à estendida para ter tudo bem definido. Portanto, em nosso exemplo, a tabela base será Session Speakers. Para o load, vale o que foi visto. Então, as tabelas base que Genexus encontrará neste caso serão para o form Country e para o grid Session Speakers. Tendo uma relação indireta 1N, por padrão, as navegações são independentes. Isto significa que é como ter um par de FOREACHs paralelos não aninhados. Se queremos vincular as navegações, temos que fazê-lo explicitamente. Neste exemplo, será graças ao que recebemos por um parâmetro atributo. Observe como a parte fixa deve recuperar um único registro. Para que o painel esteja bem desenhado, necessitamos que possa filtrar a tabela base correspondente Country para recuperar o registro desejado. Como estamos recebendo por parâmetro no atributo Country ID, será realizado automaticamente. Além do mais, como o grid navega a tabela Session Speakers, a qual tem Country ID em sua estendida, também realizará sob esta tabela o filtro e somente mostrarão as Session Speakers deste país. Tudo isso é idêntico ao funcionamento na Evolution 2. A única diferença é ter agregado o grupo data às propriedades do grid.